A resposta ao que é um filme clássico não é consensual. Há quem refira a época de ouro de Hollywood, que foi entre o período clássico de 1920 a 1960, mas como nós bem sabemos, o cinema não é apenas filmes americanos. Geralmente as pessoas consideram que os filmes clássicos são muito antigos, são muito bons, podem até ser ou não a preto e branco, e também marcaram a sua época. Ou seja, estes são três dos critérios, três dos argumentos que as pessoas mais utilizam para se referirem a um filme clássico. É verdade que a maioria dos filmes clássicos se enquadram nestas três categorias, no entanto, isto não se aplica a todos. Do ponto de vista histórico, não é fácil nós definirmos o que é um filme clássico. Talvez a abordagem passe mais pela questão da linguagem e da própria estrutura da narrativa que segue princípios mais tradicionais. Mesmo assim, é difícil nós conseguirmos identificar um filme clássico, porque nestes mesmos filmes, apesar da forma parecer mais tradicional, do ponto de vista cinematográfico, nós podemos ter ali conteúdo que é até bastante moderno, ou seja, que trata temas que são bastante modernos. E isso acontece hoje em dia, porque se nós formos ver um filme, por exemplo, do Ford, que de certa forma passa ideias que criaram estereótipos, mas ao mesmo tempo também desconstruiu outros. Ou seja, tudo o que é questões sociais, tudo questões sobre a existência humana, são tudo problemáticas que nós podemos dizer que são atemporais e que continuam no cinema, ou seja, que anteriormente estiveram presentes nesses filmes, mas também estão presentes nos filmes ditos mais recentes. Mas vamos lá falar sobre os três critérios que eu aqui referi. Começando pela temporalidade. Eu não considero que a temporalidade seja o melhor critério aqui para nós falarmos sobre como é que um filme clássico se pode tornar clássico, porque falar de antiguidade acaba por ser muito vasto. Nós estamos a falar de quê? De 30, 50, 15 anos? Ou seja, não sabemos aqui qual é que é o tempo exato. A percepção geral que existe é que, e eu também concordo com ela, é que um filme necessita de ter o seu tempo. Ou seja, tem que haver tempo para existirem várias narrativas, vários discursos sobre um determinado filme. Estes discursos geralmente são formados pelo público, pelos críticos, portanto, acaba por necessitar da obra estar ali numa espécie de banho-maria, digamos assim, ao longo do tempo, para que possa ser analisada em diferentes contextos e assim possa-se perceber se de facto é um clássico ou não. Ou seja, aqui entra aquela ideia que eu estou sempre a defender: quanto mais debate existir em relação a um determinado filme, melhor. Quanto mais perspectivas diferentes existirem, melhor. Para nós conseguimos perceber as várias riquezas do filme, a própria narrativa do filme, de que forma é que ela se estende cá para fora, que debates é que cria. É tudo aquilo que eu estou sempre também a referir lá pelo Instagram. Se vocês ainda não seguem, já sabem, vão seguir, que eu deixo aqui. Chegamos à conclusão que a temporalidade não é fácil de definir, portanto este critério não é o mais adequado, porque até filmes que são considerados mais recentes podem começar já a ser vistos como clássicos. Obviamente não sabemos se vai manter essa percepção, lá está, porque a nossa visão do mundo está constantemente a alterar-se com o tempo, mas de qualquer forma podemos considerar um filme clássico, apesar de ser recente. Passamos agora ao segundo critério. Um filme clássico tem que ser muito bom. É verdade que a maioria dos filmes clássicos são muito bons, no entanto, vale lembrar aqui duas questões. Primeiro, um filme pode ser clássico pelo lado oposto, por não ser bom. Temos, por exemplo, o caso do The Room, que é um filme que é mau em quase todos os seus aspectos, mas ainda assim conseguiu um conjunto de fãs e até houve um filme que foi feito em relação a este mesmo filme. E, portanto, nós conseguimos perceber aqui que não significa que lá para um filme ser bom que ele tenha que ser um clássico. Um filme mau pode tornar-se um clássico culto. E outro aspecto também é importante referir é que muitas vezes os filmes não têm um sucesso imediato. Nós sabemos de casos de filmes que hoje em dia são considerados clássicos, como é o caso, por exemplo, do The Shining e do Psicose, que são filmes que nós hoje adoramos e que são muito enaltecidos, mas a verdade é que lá atrás, quando eles foram lançados, não foram nada bem recebidos. Portanto, essa é mais uma orientação que nós temos aqui, de que um clássico considerado bom pode ser considerado bom, mas acaba por ser um pouco relativamente à época em que nos estamos a referir. E isto leva-nos para a próxima questão. O que é que significa um filme ter marcado a sua época? É olharmos para o seu número de bilheteria? É olharmos para a sua popularidade na boca das pessoas? O que é que aqui nos permite avaliar que um filme marcou ou não a sua época? Tendo em conta que pode não ter marcado a sua época, como eu acabei de referir, e marcar tempos diferentes, tempos seguintes. Obviamente que há casos de filmes, como por exemplo o Jaws, de Steven Spielberg, e também o Bruxa de Blair,
que pela sua bilheteria acabaram por se tornar clássicos por si só e que são filmes que hoje em dia são muito citados por variadíssimos motivos. Portanto, sim, a bilheteria pode ser um fator que indique que um filme se torna clássico, mas não é um único fator, porque um filme, lá por ter sido visto por um grande número de pessoas, não significa que seja um filme que possa ser considerado dessa forma. Ou seja, chegamos aqui sempre ao ponto de que o tempo dirá e também o filme acaba por falar por si só e não só pelo seu número. Um filme pode causar muita curiosidade no início, pode ser muito visto, mas depois as pessoas podem nunca mais se lembrarem daquele filme. Ser um filme que é esquecível. Portanto, logo aí percebemos que não se tornou num clássico. E depois também temos aqui o caso inverso. Temos filmes que não foram bem recebidos a nível de público no começo, ou seja, não tiveram uma grande bilheteria, como por exemplo It's a Wonderful Life, que é um filme que eu adoro ver, também o Citizen Kane. São filmes que não tiveram uma bilheteria muito boa inicialmente, mas depois com o tempo foram começando a receber mais atenção. Não só por terem começado a surgir, por exemplo, formatos físicos destas obras, mas também devido a reexibições que de vez em quando acontecem e que acabam por levantar novamente o debate sobre estas obras. Depois de analisados estes 3 critérios, nós pensamos, então, mas afinal, o que é um filme clássico? Continuamos na mesma, não é? Porque estes 3 critérios que geralmente são utilizados para nos dizer o que é um filme clássico e como é que um filme se torna num clássico, acabam por ser bastante ambíguos e meio incertos. Mas há um fator comum. Do meu ponto de vista, existe um fator que é comum, que é o facto de nós considerarmos que um clássico é uma obra que nos diz alguma coisa no nosso interior, ou seja, é uma obra que realmente nos toca de alguma forma e que nos marca, ou seja, é um filme que nós podemos vê-lo hoje e daqui a 5 anos ainda nos lembrarmos do que é que aquilo nos passou e até ter vontade de o revisitar. Ou seja, esse elemento de revisitar o filme e de não ser esquecível acaba por ser o que torna, para mim, do meu ponto de vista, um filme clássico. Portanto, nós podemos dizer que as obras acabam por ser um clássico porque permanecem, ou seja, porque marcam não necessariamente o tempo em que foram lançadas, mas são obras que envelhecem bem, são obras que perduram de geração em geração e continuam a ser relembradas, as pessoas continuam a ter vontade de vê-las e acaba por ter o mesmo significado para elas, estejam a ver hoje, estejam a ver daqui a 10 anos, há sempre alguma coisa que podem retirar dali de bom. E para vocês, o que é um clássico e como é que um filme se torna num clássico? Concordam com a minha visão? Já sabem, deixem aqui nos comentários, não se esqueçam de curtir este vídeo, de me dizerem se gostaram deste formato assim mais didático e também inscreverem-se no canal que dá sempre aqui uma grande ajuda ao Mega Cult. Obrigada e até à próxima semana.